Olá, queridos, tudo bem? Que Deus abençoe você, gente, a sua casa, a sua família. Estou gravando aqui de casa mesmo, aqui no meu quarto, improvisando um pouquinho. Talvez o áudio não vai ficar tão bom como ficou nos outros áudios, mas eu vou me esforçar para falar da melhor forma possível, claro, pausado, e ser objetivo na nossa terceira aula da autoridade do crente, tá certo? E vou começar falando sobre as fontes do poder de Deus disponíveis para a igreja. Que fontes são essas, pastor Marcelo? A primeira fonte é a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, como diz em Atos 20:32, diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e da herança de todos os que são santificados. Sabemos que a palavra de Deus, ela tem um poder, ela é poderosa também para operar na nossa vida. Então, essa é a primeira fonte de poder disponível para a igreja. Você, igreja, eu sou igreja, e nós precisamos usar o poder, precisamos usar a palavra de Deus, que ela é poderosa, queridos. Libere a palavra de Deus, principalmente nesse tempo de crise que nós estamos. É de suma importância utilizarmos a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus sai da nossa boca, ela também está falando para a nossa mente, assim como fala o salmista dizendo: por que te abates, ó minha alma? Ele faz a declaração, e quando nós falamos, nós também ouvimos. E a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então é importantíssimo declarações da palavra do Senhor. Está falando, declarar fé, vai dar certo, tudo eu posso naquele que me fortalece. É importantíssimo, existe um poder delegado à igreja, uma fonte de poder disponível para a igreja, que é a palavra do Senhor. É uma das formas de combater o inimigo, é uma das formas de combater as obras do mal, é uma das formas de eu e você exercermos a nossa autoridade em nome do Senhor Jesus. A segunda fonte, queridos, de poder disponível para a igreja é o Espírito Santo. Ele não é uma coisa, ele não é uma fonte, digamos, estou usando aqui expressões, mas ele não é somente uma fonte de poder, ele é uma pessoa, tá certo? O Espírito Santo. Em Atos 1:8, quando a Bíblia diz que os discípulos, quando Jesus fala: recebereis poder quando venha sobre vós a virtude ou a unção, lembra? Ou o poder do Espírito, o poder de Deus sobre vós. Eu me serei testemunhas. Aí nós vemos, queridos, a função. O Espírito Santo, ele libera poder sobre a igreja, ele injeta poder sobre a igreja. Ele usa eu e você com poder e autoridade. A terceira fonte de poder, o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Isso aqui, queridos, nós temos que entender e guardar no nosso coração, que há poder no nome de Jesus. Quando nós louvamos cânticos, tem um cântico que nós falamos: há poder no nome de Jesus. Queridos, algo acontece, porque todo nome tem que se sujeitar e se submeter ao nome de Jesus. Olha o que diz o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 19. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso que Jesus está dizendo: toda autoridade me foi dada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: então eu dou a vocês essa autoridade, então ide. O ide, queridos, se a gente for atrás do original, o ide significa literalmente um empurrão. Literalmente é isso: vão e façam discípulos, batizem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem, discipulem. E essa é a nossa missão. Essa é a missão da igreja, essa é a minha missão como cristão, como crente, como pastor, como líder. A minha missão é discipular as pessoas, ensinar as pessoas, discipular as nações. Nós somos chamados, convocados para isso. Amém? E a última, queridos, é a própria igreja. A própria igreja em si, queridos. Mateus capítulo 16,
diz o seguinte: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. A igreja, queridos, existe uma unção coletiva sobre a igreja. Existe uma unção, queridos, para a igreja, para o ajuntamento entre os irmãos. Há uma unção disponível, unção que manifesta, queridos, as portas do inferno. O que isso está dizendo? Que a igreja do Senhor, o ajuntamento dos irmãos, a igreja ela vive, queridos, em uma posição de ataque. As portas do inferno, como se você fosse pegar literalmente uma porta e você começasse a esmurrar essa porta, empurrar, a chutar essa porta até ela cair. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso está mostrando o quê? Que a igreja tem poder, queridos. A igreja, existe um poder delegado à igreja, existe uma unção, uma graça que foi confiada à igreja pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós, como povo de Deus, quando nos reunimos em adoração, quando nós agimos em conjunto como corpo, existe uma graça, um poder de Deus que manifesta. Amém? Agora sim, cuidado. Isso não garante, abrindo aqui um parênteses, isso não garante a vitória de uma igreja ou a vitória coletiva. Isso não garante minha vitória individual. Olho nisso. A igreja está dando certo, a igreja está indo bem, mas isso não garante a minha vitória pessoal, a minha vitória individual. Existe o processo da vitória coletiva. A igreja em conjunto se mobilizou com um objetivo. Mas eu posso estar tendo vitória ministerial, posso estar tendo vitória com a congregação, mas eu em si posso estar tendo uma derrota individual na minha própria vida, na minha própria casa, na minha própria família. Então, muita atenção com esse tipo de coisas. Amém, queridos? Então, estão as 4 fontes de poder disponíveis para a igreja do Senhor. Amém. Outra coisa eu quero falar com vocês, estamos falando aqui sobre o assunto autoridade do crente. Então, queridos, nós encontramos aqui que existe autoridade no nome de Jesus. Autoridade no nome de Jesus é o poder do nome, querido. E quando nós vamos, por exemplo, para resolver alguma coisa, nós damos o nome de uma outra pessoa. Por exemplo, você, o seu pai, é o chefe, né, da empresa. Vou dar esse exemplo fácil. Então, o pai não pode se dirigir à empresa, mas ele chama um funcionário qualquer, talvez nem muito destacado, nem muito conhecido na empresa. Então, ele chama e disse... leve esse documento para mim, entrega para fulano de tal e diga que você está indo no meu nome. E ele vai ter que passar pela portaria, vai ter que passar por várias portas até chegar ao lugar que ele precisa entregar esse documento. Então, o que vai abrir a porta para ele, mesmo sem ele ser o dono da empresa, ele vai dizer: esse documento é do fulano de tal, dono da empresa, deixa eu ver. Pois não, passe. Quando você vai a fazer algo no nome de alguém, principalmente o nome que tem poder, as portas se abrem, os demônios se submetem, as enfermidades vão se submeter. Amém, queridos? O nome tem o mesmo direito, autoridade e poder da pessoa que está representando. A Bíblia diz que eu e você somos embaixadores de Cristo, somos embaixadores do Senhor. Então a autoridade que está sobre Ele tem dado para nós. E nós estamos representando o Senhor, estamos sendo embaixadores do reino nessa terra. Ok? Então, quando nós estamos vinculados, nós que somos parte do corpo de Cristo, estamos vinculados ao nome de Jesus. Nós não podemos, não existe, não dá para separar o nome de Jesus com a igreja. É impossível fazer essa separação. Quando nós pensamos na igreja, pensamos em Jesus. Quando nós pensamos em Jesus, pensamos na igreja. É impossível desvincular, querido, desvincular a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou avançar aqui e eu quero falar o que significa também o nome do Senhor Jesus. O que significa o nome de Jesus?
O nome de Jesus significa Jeová salva. Esse é o significado do nome de Jesus, né? Que significa também Yeshua. Uma comparação, queridos, do que aconteceu no Antigo Testamento, né? Moisés foi o libertador, Moisés ajudou a libertar o povo, mas foi Josué que inseriu o povo na terra prometida. E esse aqui é uma representação, não vou me deter muito nisso, mas é uma representação de Cristo. Cristo foi quem nos introduz na vida eterna. Cristo nos introduz no Éden novamente. Amém, queridos? Então, isso é só importante a nível de conhecimento, ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Como é que Jesus obteve esse nome? Vocês perguntam agora, como é que o Senhor Jesus obteve esse nome? A primeira coisa que nós vamos falar é que ele herdou esse nome. Ele herdou esse nome. Vamos ler aqui Hebreus, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 6, ok? Diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois o qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Olha só, queridos, começou no céu. Todos os anjos de Deus o adorem. Não existe, o Senhor Jesus não foi gerado, queridos, ele herdou esse nome. Herança querido, você recebeu que de direito, receber características ou qualidade dos pais. Ele herdou essa autoridade, ele herdou esse poder do nosso Deus e Pai. Amém? Então é importante, queridos, fazendo esse esclarecimento do que o Senhor Jesus representa para nós, ok? Então, queridos, quando foi que Jesus herdou esse nome? Ele herdou esse nome, queridos. Na verdade, ele não herdou nada do céu, porque ele já possuía tudo. Jesus não herdou nada do céu, ele já possuía tudo. Amém? E ele também não herdou nada quando veio à terra, muito pelo contrário. Aqui na terra ele se esvaziou, né, de toda honra e glória quando ele desceu dos céus. Esse texto que nós conhecemos muito bem está em Filipenses capítulo 2, versículo 7, que diz: assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Que tremendo, que grande trabalho, que grande obra o Senhor Jesus Cristo tem feito por nós para nos delegar essa autoridade. Amém? Então nós não podemos menosprezar essa autoridade, nós não podemos menosprezar o que o Senhor tem feito por nós. É tempo, queridos, de nós usarmos essa autoridade na nossa vida. Essa é a vontade do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Maravilha. Outra pergunta: quando é que o Senhor Jesus foi gerado? Quando foi? Ele foi gerado quando nasceu. Por quê? Perdão, ele não foi gerado quando nasceu. Por quê? Porque ele já pré-existia no Pai. Ele já pré-existia com o Pai. Apenas quando ele manifestou aqui na terra, apenas ele assumiu o corpo. Isso está em João capítulo 1. Vamos ler aqui, isso é muito importante esse versículo. João capítulo 1, versículo 1, e vamos ler também o 14, ok? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ok? Unigênito do Pai. Então, nós entendemos aqui, queridos, que ele já estava no princípio, ele já era no princípio. Antes de tudo começar, ele já era, já existia. Então, quando ele veio, queridos, ele veio, nasceu
né, ele cumprindo as leis terrenas, se submetendo ao cosmos, né, a nosso mundo, se submetendo às leis que o próprio Deus estabeleceu para esse mundo, nascendo de mulher, sem ter Maria, sem ter tido relações sexuais, mas ele nasceu de uma mulher, de uma virgem. Isso, querido, nos mostra também ali um reflexo do novo nascimento, que deveria ser pelo Espírito, um nascimento espiritual, para que nós pudéssemos viver e entrar no reino de Deus. Que tremendo, que impressionante. Isso é muito poderoso. E eu quero avançar, querido, dizendo que após a ressurreição, ele é denominado primogênito. Preste atenção, quando você vê João 3,16, quando disse que ele enviou o seu único filho, o seu unigênito, né? Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que enviou, João 3,16, versículo que todo cristão precisa ter decorado na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Mas depois, mais na frente, diz que ele se torna o primogênito. O que quer dizer? Unigênito, o único que tinha nascido, o único filho que tenha nascido sendo gerado de Deus. Esse seria unigênito. E depois que ele da ressurreição, ele é denominado primogênito. Por quê? Porque ele viria a ser o primeiro que a nascer de novo, a vencer a morte, o primeiro de muitos que viriam a nascer de novo, como eu, como você, como tantos outros no decorrer da história. Então hoje o Senhor Jesus já não é mais o único, é o primogênito de Deus. Olha que coisa tremenda, que coisa poderosa. Por que o Senhor Jesus, outra pergunta, por que o Senhor Jesus precisava ser gerado? Porque se tornou como nós na cruz, separado de Deus pelo pecado e espiritualmente morto. Dessa forma, Jesus se tornou aquilo que nós éramos. Olha só, Jesus se tornou aquilo que nós éramos, a fim de que nós nos tornássemos aquilo que Ele é. O que nós éramos? Nós vivíamos na carne, perdidos, pecadores. Então Ele se tornou aquilo que nós éramos. Ele se fez pecado. Amém? Para que hoje nós possamos ter uma vida em Cristo, espiritual, uma vida salva diante do Senhor, uma vida restaurada diante de Deus Pai. Que maravilha! Que coisa tremenda! Amém? A segunda coisa que eu quero falar aqui, queridos, ele recebeu o nome por doação. Isso aqui é tremendo, é forte. Ele recebeu o nome por doação. Ok? Eu quero ler alguns textos aqui. Você pode anotar esses textos, ou você pode voltar novamente o vídeo, dar o pause daqui a pouco. E diz assim, Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, isso aqui é fantástico, isso aqui é poderosíssimo. Deus deu para ele. Você está ouvindo o que está dizendo? Deus o exaltou, Deus o honrou. Por quê? Uma palavrinha. Pela obediência. Pela obediência, Deus honrou e deu um nome acima de todo nome. Deu uma autoridade que ninguém mais tem no universo, querido. Não, nem o Capitão América, nem o Homem de Ferro, nem a maior autoridade terrena tem a autoridade que o Senhor Jesus tem. Perguntaram uma vez para o grande evangelista Billy Graham, e pelo fato de ele ter um forte testemunho, você pode assistir o documentário dele no YouTube, e perguntaram a ele por que ele não era candidato à presidência dos Estados Unidos. Aí ele, com muita sutileza e com muita classe, ele disse, não, eu sou um ministro do Evangelho, jamais eu iria me rebaixar para exercer tal função. Ele não estava menosprezando, querido, ser um presidente, o está colocando por baixo, mas ele estava dizendo e exaltando e colocando quão importante
quão importante tinha sido a autoridade delegada por Deus na vida dele. Estava reconhecendo e tendo certeza da autoridade de Deus na vida dele. Amém, queridos? Que tremendo. Nome que está acima de todo nome. Por causa de obediência, querido. Ele conquistou esse nome. Ele conquistou esse nome. Amém, queridos? Ele conquistou esse nome. Por meio de quê? Como eu acabei de falar. Por meio da obediência. Ok? Por meio da obediência. Como nós lemos aquele texto que temos utilizado muito aqui, aquele texto de Filipenses 2, 6-8, disse assim, mesmo se humilhou. Quando Cristo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu nome sobre todo nome. Então, quando Jesus conquistou a vitória sobre os principados, potestades e poderes satânicos, ali ele conquistou esse nome. Houve uma conquista, algo foi dado, queridos. Vamos entender bem isso aqui. Uma coisa é alguém te dar algo, e outra coisa é você conquistar o que foi dado para você. Porque você pode receber uma herança, vamos imaginar aqui, uma saca de ouro, cheia de moedas de ouro. Ela foi dada, mas ela está numa cidade rodeada de inimigos, rodeada de soldados. Disse, olha, aquilo lá é seu. Se você conseguir pegar, é seu, é por herança, é seu, só lhe pertence. Então eu vou até lá e eu vou conquistar. Talvez eu não vou conseguir entrar com minhas armas físicas, minhas armas talvez humanas, mas eu vou entrar com o nome de Jesus. Vou conquistar aquilo que Ele já me deu, aquilo que é meu. Isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Eu desejo de todo o meu coração que vocês estejam sendo abençoados, edificados, estejam crescendo na graça, queridos. Existe uma preocupação no meu coração de que você possa crescer, ter um conhecimento, mas além disso, uma revelação. E além de uma revelação, eu desejo que Cristo seja formado na sua vida. Porque se Cristo é formado em nós, nosso testemunho vai ser melhor, nossa vida vai se tornar melhor. Tudo que a gente fizer ou pensar vai se tornar muito melhor para a glória de Deus. Vamos continuando, já começando a caminhar para o finalzinho da nossa aula de hoje. Como foi que Jesus, eu acabei de falar, ele conquistou, queridos? Ele expôs, ele morreu na cruz do Calvário. Ali não foi uma derrota. E eu falei em umas aulas atrás, para algumas pessoas, muitas vezes o que humanamente parece uma derrota, para Deus é uma vitória. Muitas pessoas estavam vendo ali Jesus sendo crucificado como se fosse uma derrota. Isso no mundo natural, pessoas se lamentando, mexendo a cabeça, chorando. Mas no mundo espiritual, o Senhor Jesus estava tendo a maior de todas as vitórias delegadas a nós. Isso é poderoso. E Ele tem dado, queridos, Ele tem dado essa autoridade para nós. Amém? Ele foi ungido e venceu por causa do Espírito Santo que estava nele, que operava nele. Amém? Vamos continuar aqui. Vamos falar agora rapidamente sobre a igreja e a autoridade. E o que é a igreja? A pergunta, o que é a igreja? Quando nós falamos de igreja, eu não estou falando do templo. Eu não estou falando de um lugar físico. Eu estou falando da igreja em si, o que significa a igreja. E vamos ver o significado literal. Igreja, sabemos que eu e você somos a igreja. Mas vamos ver o significado literal segundo o dicionário. Igreja vem do grego eklésia. Significa uma assembleia de chamados para fora. Amém? Comunidade de cristãos, dos cristãos, conjuntos de fiéis ligados pela mesma fé. Isso é o que diz o dicionário Aurélio.
Amém, queridos? Isso é a igreja, chamados para fora, chamados para pregar, chamados para anunciar as verdades de aquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. A igreja, queridos, é um lugar de ajuntamento, é formada por todo aquele que nasceu de novo. A Bíblia diz em Coríntios que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Ele habita em nós. A igreja, queridos, ela é o corpo de Jesus. E o corpo de Cristo, ele não está separado da cabeça. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, ele quem dá o comando e a igreja reage. Como nós vemos nos estudos, né, do corpo humano, o cérebro tem o pensamento e dá ordem à mão, dá ordem à boca para falar os comandos. Assim também funciona Cristo em nós. Cristo, queridos, a esperança da glória. Amém? Pois pela fé em Cristo, queridos, Deus fez de todos um povo só. Antigamente tinham os judeus, tinham os cananeus, cada um era um povo diferente. Mas em Cristo, queridos, pode vir todos, se converterem ao Senhor verdadeiramente, Deus faz de todos um povo só. Ou poderíamos chamar o Israel de Deus, o Israel espiritual, nos tornando, queridos, o corpo. Amém? Quando nós cremos em Jesus, nós somos habilitados, queridos, para viver o melhor de Deus e viver essa autoridade em Cristo Jesus. Isso falamos, querido, da igreja, a autoridade que a igreja tem. Nós falamos que isso poderia se comparar a uma procuração. Todos nós sabemos o que é uma procuração. Uma procuração é um documento que garante a representação legal de uma pessoa em um lugar de outra. Autoridade delegada para executar poderes ou habilidades em um lugar de outro. Nós temos a procuração. Nós estamos aqui, quando Jesus disse, ide fazer discípulos, estamos com a procuração. Ele disse, pode usar o meu nome, pode pregar o meu nome, pode falar do meu nome, pode curar enfermos do meu nome. Vocês têm a procuração, vocês são representantes legais nessa terra, têm autoridade para executar o mesmo que eu executo. Quando Jesus falou para os seus discípulos e disse, olha, vocês podem fazer as mesmas obras que eu faço e ainda maiores. Uma procuração foi nos dada. Amém, igreja? Que lindo, que tremendo. E essa procuração, querido, é para usar o seu nome, é para usar o direito legal que foi dado à igreja. Amém? Então, queridos, quando você recebe uma procuração legal, você e eu somos identificados com quem te deu sua procuração. Nós passamos a ser comparados de igual forma com quem te deu sua procuração. Olha que revelação tremenda. Eu venho em nome de Jesus, então temos o mesmo poder, temos a mesma autoridade para fazer o mesmo que ele fazia, o mesmo que ele faz. E essa autoridade, querido, Jesus transferiu para os seus discípulos e também foi transferida para a igreja. Lembra aquele texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 19, quando Jesus disse, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Ide, lembra? Ide, portanto, vão, gente, eu dou autoridade a vocês. Mateus capítulo 10, Jesus disse, olha, autoridade eu dou a vocês também, para que expulsem os demônios, curem os enfermos. Jesus deu autoridade. Essa procuração está nas nossas mãos. Mas Jesus disse, façam tudo isso em meu nome. Não é o pastor Marcelo que tem habilidade para curar, não é o irmão A, o apóstolo B, o missionário, o profeta tal, o profeta fulano de tal. Não são eles, é o Senhor, é o nome do Senhor que se submete, queridos. Todo nome vai se submeter ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A autoridade, o nome funciona para os que creem. Se você crê, vai funcionar na sua vida. Declare, queridos, em nome de Jesus. Outra coisa, ele nos deu autoridade sobre Satanás e sobre os demônios. E esse nome, queridos, foi concedido à igreja após a ressurreição. Amém? E é o propósito de Deus que eu e você utilizemos esse nome.
Deus quer que nós usemos esse nome. Deus tem nos dado autorização, estamos autorizados para usar esse nome, para fazer obras maiores daqueles que o Senhor Jesus fez. Os incrédulos, querido, esse texto das obras maiores que Jesus disse está em João 14, versículo 12 e 13. Os incrédulos, queridos, não podem usar o nome de Jesus. Não pode usar o nome. Eles podem até falar o nome de Jesus, mas usar para repreender um demônio jamais. Não pode, não vão ter resultados como aquele que é nascido de novo, que tem uma conexão do Espírito com Cristo. Amém? Então, queridos, crer no nome de Jesus, está aqui meu tempo se acabando. Crer no nome de Jesus, queridos, é uma ordenança. Nós precisamos crer no nome de Jesus. Isso está em João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, é uma ordem. Você sabia disso? Que crer no Senhor é uma ordem? O seu mandamento é este, que creamos em o nome do seu Filho, Jesus, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. É um mandamento, é uma ordem, crer no Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, você começou a ver aqui o meu celular apitando para não passar muito tempo. Para concluir a aula de hoje, eu vou falar algumas coisas importantes. A manifestação do poder do nome através da igreja. Primeiro, precisamos andar como Jesus andou para ver essa manifestação, para ver essa autoridade fluindo na nossa vida. Segunda coisa, a missão da igreja é fazer discípulos, é o que nós estamos fazendo aqui. Amanhã, queridos, você vai estar dando aula. Daqui a uns dias você vai estar ensinando, mas é necessário se preparar, estudar para isso. É a missão da igreja. Também, queridos, para que essa manifestação exista, precisamos também manifestar os dons espirituais através da igreja. Amém, queridos? Não é somente o falar. Quando nós liberamos a palavra, também existe uma manifestação do céu na terra. Se manifesta os dons, se manifesta as profecias, se manifesta tanta coisa. Existe uma conexão do céu para uma manifestação. Amém? A igreja nasceu para fazer as obras de Jesus. Isso está em João 14, 12. Aquilo que eu falei, as obras maiores. A igreja expressa a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3 e 10. As chaves do reino pertencem aos filhos do rei. A mim, a você. Isso é uma realidade. Amém? E eu vou concluir por aqui. Vou deixar um pouquinho para a nossa próxima aula, última aula, na próxima semana. E eu quero te encorajar a rever esse vídeo, a estudar esse vídeo, a você procurar, não ficar só no vídeo da nosso seminário, a procurar conhecimento, a ler bons livros, a orar ao Senhor, buscar a revelação de Deus, porque existe algo que Deus quer nos revelar. Deus quer que nós possamos crescer e avançar para a glória do seu nome. Quero te abençoar, quero te agradecer por você estar levando a sério o nosso seminário. Estamos com muitas dificuldades em relação a tudo que estamos vivendo, mas nós não vamos parar de comunicar a palavra de Deus. Amém? E se esses vídeos da Igreja Cristã Despertar, se esses vídeos do seminário têm edificado a sua vida, aqueles que estão disponíveis na nossa igreja, compartilha. Manda para alguém que deseja aprender mais de Deus. Manda para alguém que deseja crescer na graça e no conhecimento. Amém, queridos? Então, um grande abraço. Que Deus abençoe você. Desculpa aqui por nossa qualidade não está tão boa de áudio e vídeo, mas é o que a gente tem na mão agora e é assim que nós vamos trabalhar. Amém? Até que tudo volte a normal, tudo se normalize, nós vamos voltar a fazer tudo bem feito, tudo direitinho. Amém, queridos? Então, um grande abraço, Deus abençoe, fique na paz e exerça essa autoridade que o Senhor tem te dado. Fique na paz, querido. Deus abençoe. Não esqueça. Esse é o ano do crescimento. Não é porque meus olhos não estão vendo acontecer que isso não quer dizer que não vai acontecer. Eu não vejo com os olhos físicos. Eu e você vemos com os olhos espirituais. Fica na paz, um grande abraço.